Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre fascismo na Itália. E eu tô sem óculos. Vamos ver se fica melhor, tá certo? Então, gente, o desemprego e a falta de esperança decorrentes da Grande Depressão favoreceram o surgimento de partidos e políticos autoritários que acusavam as democracias liberais de não serem capazes de resolver os problemas da população. Para eles, a solução seria um governo forte, com um único líder, uma espécie de salvador da pátria. Esse ambiente, na verdade, ficou cada vez mais propício para o surgimento de vários fascismos em diversos países, a exemplo, o fascismo italiano e alemão. As principais características do fascismo, gente, são o totalitarismo, o nacionalismo e o corporativismo. O totalitarismo, ele é um regime político que subordina os interesses individuais ao Estado completamente, tá? Sem contar que elimina qualquer tipo de adversário ou oposição, ok? O nacionalismo exacerbado, extremado, indica que a nação ela é a única forma de pleno desenvolvimento daquele Estado. E o corporativismo faz dos sindicatos, patronais e trabalhadores a única forma de mediação entre o Estado e o trabalho. Claro que um único sindicato ou corporação é permitido, né, de acordo com cada setor, e eles estão irremediavelmente sujeitos ao controle do Estado. Na Carta del Lavoro, de 1927, por exemplo, a gente encontra lá, é uma lei onde nós encontramos a política trabalhista do governo fascista. Bom, e qual a origem da palavra fascismo? Fátio, que no plural é face, era um instrumento da autoridade real nos primórdios da história de Roma. Os litores abriam caminho para a passagem do rei, apresentando um feixe de varas de avelã amarradas com um machado à frente. Daí o nome fátio significar feixe. Essa ideia tinha mais ou menos o sentido da união faz a força. Porque uma única vara de avelã separada das outras, ela quebraria com facilidade. Porém, o conjunto, né, de varas de avelã ali amarradas se tornariam bem poderosas. A partir desse princípio, Mussolini se inspirou para constituir e organizar o seu regime fascista. Após o fim da Primeira Guerra, a Itália amargava grandes perdas materiais e humanas, e o desemprego já alto aumentou ainda mais com a volta para casa de 2 milhões de soldados. Além disso, a população reclamava porque, apesar da Itália ter lutado ao lado dos vencedores, não saiu da guerra com a anexação de territórios, por exemplo. Era uma das reclamações básicas da população nesse período. Nesse contexto, o ex-combatente Benito Mussolini se lança na política. Mussolini foi professor primário, jornalista e defensor das ideias socialistas, inclusive chegando a ser perseguido por estas ideias. Porém, ao voltar da Primeira Guerra, ele abandona os ideais socialistas e funda em 1919 os Fatti Italiani di Combattimento, uma organização que dá origem ao partido e ao movimento fascistas, defendendo um nacionalismo extremado, a subordinação do indivíduo ao Estado e devotando o ódio às democracias e ao comunismo. Mussolini prometia que, sob o seu governo, a Itália reviveria as glórias do Império Romano. O fascismo italiano cresceu rapidamente com o apoio de grandes empresários, assustados com o crescimento dos socialistas e comunistas nas eleições parlamentares italianas. Eles enxergavam o movimento fascista como o único meio de manter a ordem social que tanto os favorecia, né? Daí a gente tem o quê? O apoio de diversos setores, de diversas pessoas, das mais diferentes classes sociais, apoiando o movimento fascista na Itália. Como, por exemplo, ex-combatentes, pequenos camponeses, desempregados e até professores universitários. E o que os unia? Os unia exatamente o desprezo pelos ideais socialistas e comunistas,
o nacionalismo extremado e também uma grande atração pelo uso da violência. Cada vez mais fortalecido, o movimento fascista italiano se transformou em 1921 em um partido, o Partido Nacional Fascista, que em poucos meses já contavam com mais de 300 mil integrantes obedientes ao Duce, ou seja, ao chefe Benito Mussolini. No ano seguinte, aproveitando-se de uma greve deflagrada por comunistas e socialistas, Benito Mussolini pressionou o rei da Itália, Vittorio Emanuele III, e falou assim para ele: ou o rei restabelece o controle do poder, ou os fascistas o fariam. Nesse contexto, percebendo que o rei meio que fraquejava, Benito Mussolini organizou a Marcha sobre Roma. Então ele organizou um assalto ao poder, com o apoio dos camisas negras, à frente ali daquele movimento, onde vieram fascistas de diversas partes da Itália. Em consequência daquela atitude de Benito Mussolini e daquelas milhares de pessoas ali pressionando o seu governo, o rei Vittorio Emanuele III tomou uma decisão. Convidou Benito Mussolini a se tornar o seu primeiro-ministro. Então, a partir daquele momento, Mussolini se tornaria o primeiro-ministro da Itália, o chefe de governo da Itália. No poder, Mussolini impunha o Estado totalitário. Em 1924, por exemplo, os fascistas venceram as eleições, espancando pessoas e roubando urnas. Ainda assim, o rei permanecia apoiando Mussolini. Daí, se aproveitando de todo esse apoio, ele implantou uma brutal ditadura. Fechou jornais, criou uma polícia secreta, a OVRA, que assassinava e perseguia seus adversários. Suprimiu os partidos de oposição, mantendo apenas o Partido Nacional Fascista. Mas os fascistas não usaram apenas a força. Recorreram também à aliança com a Igreja Católica para ampliar sua rede de apoio. Então, em 1929, o governo fascista assinou um acordo com o Papa Pio XI, o chamado Tratado de Latrão, que admitia o Vaticano como um Estado independente. Em compensação, a Igreja Católica reconhecia o governo fascista como legítimo. O governo de Mussolini também usou a educação para divulgar suas ideias. As escolas da Itália fascista também ensinavam aos seus alunos, além das matérias tradicionais, temas como a vida de Mussolini e suas grandes realizações. Toda criança entre 8 e 14 anos tinham que decorar uma oração que, em vez de dizer creio em Deus, elas tinham que dizer creio no gênio de Mussolini. E os professores que se negavam a ensinar tais coisas aos alunos eram perseguidos e demitidos dos seus cargos. O fascismo usou ainda o cinema e o rádio para converter cada vez mais pessoas aos seus ideais. Através do rádio, Duce falava de perto com os italianos, e o cinema era usado para veicular imagens e filmes que mostravam a Itália sem fome, a população ali satisfeita, a população saudável e extremamente adepta aos esportes. Mussolini incentivou o desenvolvimento agrícola, industrial, militar e promoveu a expansão territorial, chegando a invadir a Etiópia, na África, em 1935. Então vocês sabem que a gente agora já entra no contexto de Segunda Guerra Mundial, onde o fascismo foi perdendo suas forças, e em 1943, em julho de 1943, Mussolini foi retirado do poder após uma votação dentro do seu próprio conselho fascista. Foi preso, tá? Foi retirado do poder, foi preso. E ali, já nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, Mussolini foi executado por antifascistas lá no norte da Itália. E assim, terminamos aqui o vídeo sobre o fascismo italiano. Espero que vocês tenham gostado. E aquele processo todo, né? Deem like se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, tirem dúvidas, compartilhem com seus amigos. Se inscrevam no canal, tá, gente? Por favor, se inscreva aí, dá uma força a essa professora aqui de história que tá se esforçando para levar informação, para levar educação, conhecimento para os seus alunos e para quem mais aparecer por aqui. Sejam muito bem-vindos. Beijo!